Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nessa quinta-feira, somos convidados a construir nossas vidas sobre a rocha, que é o próprio Jesus. Desse modo, mesmo nas dificuldades, encontraremos abrigo, amparo e segurança. Então, que nós possamos celebrar com fé, piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 12, depois o versículo 15 a 16. Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 12, depois o versículo 15 a 16. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos, mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, a minha escrava para ver se por ela posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia Agar e deu-a como mulher ao seu marido Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Olha, a escrava é tua, faze dela o que bem entenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho, e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem, sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Então, aqui na primeira leitura, nós vimos aqui no livro do Gênesis que Agar deu à luz o filho de Abrão, a quem ele pôs o nome de Ismael, exatamente como o anjo do Senhor disse a ela. Então, Abrão fez a vontade de Deus, né? E aqui, Ismael significa, né? O anjo do Senhor fala aqui para ela, né? Para Agar. Estás grávida e darás à luz um filho, e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. E assim como o Senhor ouviu Agar na aflição dela, ele também nos ouve na nossa aflição. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança nele. Ele sempre está ao nosso lado, está sempre conosco. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi publicamente. Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, o texto do Evangelho de hoje, segundo São Mateus, pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas, do versículo 21 ao 23, diz quem são os verdadeiros discípulos do reino.
Nesta dinâmica, tem mais valor aqueles que fazem, não só dizem. É preciso colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. Os autênticos discípulos de Jesus praticam o bem e a justiça. Na segunda parte do texto, do versículo 24 ao 27, o Senhor traz uma imagem, a da casa, para dizer que os que praticam seus ensinamentos são aqueles que tiveram boa escuta. Imagem de um homem prudente. Este constrói sua casa sobre a rocha. A chuva, as enchentes e os ventos, sinais das dificuldades encontradas na vida, não arruinam a casa, pois está bem alicerçada sobre a rocha, que é o próprio Senhor. Como eu disse, aqui, Deus sempre nos ouve na nossa aflição, né? Ele sempre está ao nosso lado, ele nos ajuda a superar todas as dificuldades. E a terceira parte, que é dos versículos 28 e 29, ratifica a autoridade de Jesus. Seu ensinamento é propositivo, inovador e traz sentido para a vida das pessoas. Contrapõe-se ao ensinamento dos mestres da lei, impositivo, pesado e violento. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.